Novidades da Tadalafila. O famoso Viagra que deixa o pênis duro por muito mais tempo, faz o homem durar mais na cama e devolve a segurança que muitos já achavam perdida. E não, não é exagero. O problema é que quase ninguém te explicou isso do jeito certo. Se você usa Tadalafila, já usou ou pensa em usar, presta atenção no que eu vou te dizer agora. A Tadalafila é uma das medicações mais pônderas estudadas da saúde sexual masculina, mas só funciona bem quando o homem entende como ela realmente age dentro do corpo. Eu sou Camila Vega, médica há mais de 20 anos, especializada em saúde masculina e nutrição clínica. A Tadalafila não é só um comprimido para subir o pênis. Ela atua nos vasos, na circulação, no relaxamento da musculatura peniana e na forma como o sangue entra e permanece ali. Quando usada corretamente, ela permite ereções mais firmes, mais duradouras e principalmente mais naturais, ânsia e vitalidade. Fica aqui comigo. Fica. A Tadalafila age diretamente na circulação sanguínea do pênis. Ela aumenta a disponibilidade de uma substância chamada óxido nítrico, que é o principal responsável por dilatar os vasos sanguíneos penianos. Em outras palavras, ela ajuda as artérias do pênis a relaxarem, abrirem e deixarem o sangue entrar com mais facilidade. E mais importante ainda, ajuda esse sangue a permanecer ali por mais tempo. É isso que sustenta uma ereção firme e duradoura. Mas presta atenção nisso, porque aqui mora um erro clássico. A Tadalafila não cria desejo. Ela não liga o botão do tesão sozinha. Se não houver estímulo visual, físico, mental ou emocional, nada acontece. O pênis não funciona como uma lâmpada que acende só porque você apertou o interruptor. Ele responde a sinais do cérebro. A Tadalafila apenas facilita essa resposta quando o estímulo existe. O tempo de início de ação costuma variar entre 40 minutos e 1 hora após a ingestão. O pico do efeito acontece geralmente entre 2 e 3 horas depois. E aqui está o grande diferencial em relação a outros medicamentos da mesma classe. O efeito pode durar até 36 horas. É por isso que muitos homens relatam sensação de liberdade, de não precisar marcar hora para o sexo. A cabeça relaxa, o corpo responde melhor e a ansiedade diminui. E isso por si só melhora muito o desempenho. Por isso, eu sempre digo aos meus pacientes: a Tadalafila não é apenas um remédio para a ereção. Ela é um remédio para tirar o peso psicológico da performance. Quando o homem deixa de viver sob pressão, o corpo coopera. Quando ele se sente mais seguro, a resposta sexual melhora. Mas essa duração prolongada também exige responsabilidade. Não é porque o efeito dura mais que o homem deve sair tomando de qualquer jeito, misturando com álcool em excesso ou usando doses maiores, achando que vai potencializar. Dose errada não aumenta benefício, aumenta efeito colateral. Agora vamos ao que o homem mais quer saber e ao que quase ninguém explica direito. Como usar a Tadalafila da forma correta e o que existe de novo e mais atual sobre esse medicamento. Existem duas maneiras inteligentes de usar a Tadalafila, e a escolha não deve ser feita no impulso, nem por indicação de amigo, nem por vídeo de internet. Quando o uso é sob demanda, o comprimido costuma ser tomado cerca de 1 hora antes da relação. Essa forma é muito comum entre homens que têm relações mais espaçadas ou que ainda estão testando a resposta do corpo. O efeito vem, se mantém por horas e dá aquela sensação de segurança que tira o medo de falhar. Já o uso diário em dose mais baixa mudou completamente a vida de muitos homens. Essa forma de uso é indicada para quem quer espontaneidade, para quem não quer mais viver planejando sexo ou dependendo de tomar o remédio na hora certa. Com o uso contínuo, o organismo mantém concentração estável da substância. A circulação periana melhora dia após dia e o homem passa a responder melhor aos estímulos naturalmente. Muitos relatam ereções mais frequentes, mais firmes e até ereções matinais mais intensas com o passar das semanas. E aqui entra uma novidade importante. Estudos mais recentes mostram que o uso diário da Tadalafila pode trazer benefícios além da ereção. Ela atua na musculatura lisa da próstata e da bexiga, ajudando homens que sofrem com jato urinário fraco, sensação de bexiga cheia, a acordar várias vezes à noite para urinar. Muita gente começa a usar pela vida sexual e se surpreende com a melhora urinária, algo que impacta diretamente na qualidade de vida.
Outra atualização relevante é o entendimento de que a tadalafila também pode melhorar a saúde dos vasos sanguíneos de forma geral. Há indícios de melhora da função endotelial, que é o revestimento interno dos vasos. Isso significa uma circulação mais eficiente, o que não beneficia só o pênis, mas todo o sistema vascular. Ainda são estudos em evolução, mas os resultados são animadores. Agora eu preciso ser firme com você em um ponto. Não existe dose universal, mas não é melhor. A dose certa é aquela que funciona para o seu corpo, com o mínimo de efeitos colaterais. Homens diferentes respondem de formas diferentes. Idade, diabetes, pressão alta, histórico cardiovascular, uso de outros medicamentos. Tudo isso muda a resposta. Agora é hora de falar sério sobre riscos, efeitos colaterais e quem não pode usar tadalafila. Os efeitos colaterais mais comuns costumam ser dor de cabeça, congestão nasal, aquela sensação de nariz entupido o tempo todo, rubor facial, dores musculares e dor nas costas, principalmente nas pernas. Alguns homens também relatam desconforto gástrico, azia ou queimação. Na maioria das vezes, esses sintomas são leves e passam sozinhos, mas há casos em que se tornam intensos a ponto de impedir o uso contínuo. E aqui vai um detalhe importante. Quando os efeitos colaterais são muito fortes, geralmente não é intolerância ao remédio, é dose errada para aquele corpo. Por isso, ajustar dose é fundamental. Sofrer calado ou simplesmente abandonar o tratamento sem orientação é um erro comum. Também é preciso. Cuidado com o uso contínuo, sem acompanhamento. A tadalafila não substitui controle de pressão, diabetes, colesterol, nem corrige sedentarismo. Ela ajuda, mas não conserta um corpo negligenciado. Quando o homem usa como muleta e ignora o resto, o efeito tende a cair com o tempo. Agora eu quero te contar o que há de mais atual sobre a tadalafila, e que quase ninguém comenta fora do consultório. Que esse remédio deixou de ser visto apenas como algo para subir o pênis e passou a ser estudado como um aliado da saúde masculina como um todo. Pesquisas mais recentes mostram que a tadalafila pode melhorar a função do endotélio, que é o revestimento interno dos vasos sanguíneos. Traduzindo isso para uma linguagem bem direta, vasos mais saudáveis conduzem melhor o sangue e, quando a circulação melhora, o pênis responde melhor, o coração sofre menos e o corpo funciona de forma mais eficiente. Não é à toa que muitos especialistas já enxergam a disfunção erétil como um sinal de alerta vascular e a tadalafila entra como parte de uma estratégia maior, não como solução isolada. Há também estudos avaliando possíveis efeitos neuroprotetores, especialmente em quadros ligados ao envelhecimento cerebral. Ainda não é indicação oficial, ainda não é receita pronta, mas os sinais apontam que o medicamento pode ter benefícios além do óbvio. Isso reforça algo que eu sempre digo aos meus pacientes: o pênis não está separado do resto do corpo. Quando a saúde geral melhora, a resposta sexual acompanha. Outra dúvida muito comum que chega até mim é sobre o uso da tadalafila em mulheres. Existem estudos em andamento, principalmente relacionados à circulação genital feminina, mas até o momento não há comprovação sólida de benefício amplo, ou seja, não existe base científica forte para indicar tadalafila como solução para desejo ou desempenho feminino. Formação correta evita frustração, e eu preciso tocar num ponto delicado: automedicação. O fácil acesso fez muitos homens tratarem a tadalafila como se fosse um suplemento qualquer. Isso banalizou um medicamento sério. Tomar sem avaliação, misturar com outras substâncias, usar por anos sem acompanhamento. Tudo isso cobra um preço. O corpo dá sinais, mas muitos ignoram até virar problema maior. O homem que usa a tadalafila da forma certa não vive dependente dela. Ele usa como ferramenta enquanto corrige o que realmente importa: circulação, hormônios, sono, alimentação, estresse e autoestima. É isso que sustenta desempenho de verdade. Para fechar essa conversa de forma honesta e responsável, eu quero que você guarde uma coisa. A tadalafila é uma aliada poderosa, mas não é um atalho milagroso. Ela funciona melhor quando o homem para de brigar com o próprio corpo e começa a entender como ele funciona. Quando bem indicada na dose correta e dentro de um contexto de cuidado com a saúde, ela devolve firmeza, confiança e tranquilidade. O homem volta a se sentir no controle, sem aquele medo constante de falhar, sem aquela pressão silenciosa que destrói o prazer. Isso muda tudo. Muda a relação, muda a postura, muda até a forma como ele se enxerga.
Por outro lado, quando usada de forma irresponsável, a tadalafila vira apenas mais um paliativo. Resolve na hora, mas não sustenta no longo prazo. E o que eu vejo há mais de 20 anos é que o homem que realmente melhora é aquele que decide se cuidar por inteiro, não só da ereção. Se você chegou até aqui, é porque esse assunto fala com você, e isso já é um passo importante. Formação correta liberta, tira culpa, tira medo e devolve poder de decisão. Continue buscando entender seu corpo, sua saúde e suas escolhas. O desempenho sexual é consequência, não o ponto de partida. M.